Olá, meus amados, tudo bem? Vocês já brincaram de telefone sem fio? E já ouviram um ditado popular que diz que quem conta um conto aumenta um ponto? Pois é, nós sabemos que por distorção da verdade, muitos casais se separam, amizades se desfazem, pessoas perdem empregos, a mágoa e a ira se instalam no coração daqueles que dão crédito às fofocas e não procuram ouvir diretamente a origem dos fatos ou o outro lado da história. Em certo momento da minha vida, eu não quis mais conhecer a Deus pelo que as pessoas falavam a respeito dele, pelo que as religiões diziam a respeito dele, mas procurei ler aquilo que o próprio Deus falou a respeito de si mesmo. Infelizmente, há muitas coisas nas Sagradas Escrituras que foram omitidas, distorcidas e ensinadas de uma forma diferente do original. Dentro das minhas limitações e falibilidade, eu tenho me aplicado muito, não só a ler a Bíblia, mas também buscar fontes históricas, buscar estudos, dicionário grego e hebraico, os originais, os textos originais, sempre com muito zelo para analisar as traduções que existem em português nos dias de hoje. A maioria é bastante fiel, mas existem palavras que não têm similar no português. Esses estudos me ajudam muito, especialmente em textos como Mateus capítulo 16, versículo 18, onde Jesus chama Simão de Pedro, que significa fragmento de rocha, pedra. Mas diz que sobre esta pedra, que significa rocha, ele edificaria a sua igreja. Isto me mostra que Jesus é a rocha, é o alicerce sobre o qual a igreja dele seria edificada. E isso faz muito sentido, pois Deus é representado no Antigo Testamento, especialmente em Salmos, como a rocha de Israel. Outra interpretação possível é que a rocha seria a declaração que Pedro fez no versículo 16, quando ele diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa revelação dada por Deus a Pedro é a base da salvação, reconhecer Jesus como o Filho de Deus. E essa interpretação também está muito alinhada com o que o próprio Senhor Jesus diz quando compara aquele que o obedece a alguém que construiu sua casa sobre a rocha. O próprio Pedro, lá em Atos, no capítulo 4, versículo 11, diz que Jesus é a pedra. Outro exemplo é quando Jesus restaura a fé de Pedro, no Evangelho de João, capítulo 21, versos de 15 a 17. Pedro estava arrasado por ter negado conhecer Jesus por 3 vezes, mesmo após ter dito que ele nunca o negaria. Pedro estava se sentindo indigno de ser apóstolo, discípulo de Jesus. Enquanto na língua portuguesa existe apenas uma palavra para definir amor, na língua grega há 4 formas. Eros, que é usado para o amor sexual; filéu, que é o amor usado para amizade, é um amor de troca e que pode esfriar. A terceira palavra é storge, que é o amor familiar, pai e filho, filho e pai. Essas 3 formas de amor são naturais no ser humano, mas existe uma 4ª palavra para definir amor que não é natural, não nasce conosco, e só experimenta aqueles que são nascidos de novo, ou seja, aqueles que foram regenerados, transformados pelo Espírito Santo. É o amor ágape, que é o amor incondicional, o amor que leva à morte pelo outro. Este é o amor de Deus por nós. Jesus entregou-se a si mesmo para morrer em nosso lugar quando estávamos condenados por nossos delitos e pecados, por nossa desobediência à lei de Deus, que é santa, justa e boa. Voltando ao capítulo 21 de João, Jesus pergunta a Pedro se ele o amava mais do que os demais discípulos. A palavra que Jesus usa para esta pergunta é ágape. Diz assim:
Pedro, você agapas-me, ou seja, Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim? Então Pedro responde que sim, o amava. Mas a palavra que Pedro usa para amor é philo. Logo, Pedro deixa de lado aquele orgulho e hipocrisia que demonstrou antes e se faz humilde para responder: sim, o Senhor sabe que eu te amo com um amor humano. Então Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, filho de João, você agapas-me? E novamente Pedro responde: o Senhor sabe que eu te filo, que eu tenho um amor humano, não a ponto de morrer pelo Senhor. É um amor limitado. Então, Jesus diz: apacenta minhas ovelhas. Na terceira vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, filho de João, você fileis-me? Você me ama como então um ser humano? Então Pedro fica triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez. Mas ele diz: sim, Senhor, eu te filo. Eu te amo com este amor imperfeito de homem. Então Jesus diz: tá bom, então agora apacenta minhas ovelhas. Amados, agora que Pedro abriu o coração e reconheceu suas limitações, já não tinha mais orgulho, ele estava apto para cuidar do rebanho de Jesus. Pedro era orgulhoso e destemido, mas agora ele se posiciona de uma forma humilde diante de Deus. Isso nos ensina algo profundamente valioso diante do Pai: a humildade. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Queridos, gente confiável não é gente que não erra. Gente confiável é gente que sabe reconhecer seus erros. Eu tenho descoberto coisas incríveis, lindas mesmo, a respeito do meu e espero que do nosso Pai. Não reconheça a Deus apenas através de mim, das pessoas, dos pastores, dos padres, não, mas busque-o diretamente em sua própria palavra. Ore e peça para que Ele se revele a você. Eu garanto que se você o buscar de todo o teu coração, Ele se deixará achar e você o ouvirá. Jesus disse: então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, da mentira e da dúvida. E ele também disse: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. A palavra de Deus veio ao profeta Oséias, dizendo: meu povo sofre por falta de conhecimento. Não sei se você já aceitou Jesus como o seu Senhor e Salvador. E com isso recebeu a adoção de filho de Deus. Mas Ele, em seu grande amor, espera que você o reconheça e busque ter um relacionamento profundo com Ele, de pai para filho. Não desperdice esta oportunidade. Que Deus os abençoe muito, em nome de Jesus.